Imagina que você tem 10 anos e que seu mundo é tão pequeno quanto o pátio interno da Domus, onde você brinca com suas bonecas de cera. O sol da manhã se filtra entre as colunas de mármore. Sua mãe canta enquanto tece. E o burburinho dos negócios de seu pai preenche o ar com uma tranquilidade familiar. Roma, com toda a sua grandeza, parece estar muito longe dessa infância simples. Mas então, o som grave dos chifres cerimoniais atravessa as ruas estreitas. Todos param. Os vizinhos se debruçam. E você, sem saber, está prestes a perder tudo. O Pontifex Maximus, o sacerdote mais poderoso do império, chegou. Sua procissão avança como se os próprios deuses caminhassem entre os mortais. Os soldados abrem caminho entre a multidão e, atrás deles, os magistrados, os áugures e os flautistas anunciam que o ritual de seleção começou. De trás do vestido de sua mãe, você observa como o ancião com a toga bordada examina as meninas reunidas, uma por uma, com um olhar frio e calculista. Ele não busca beleza nem simpatia. Busca a perfeição, filha legítima de cidadãos romanos, sem defeitos físicos, com ambos os pais vivos. Quando seu olhar se detém em você, o tempo para. Esta servirá a Vesta. Pronuncia com voz solene. Nesse instante, sua mãe cai de joelhos, chorando inconsolavelmente. Seu pai, rígido como uma estátua, sabe que recusar significaria a morte de toda a família. E você? Você não entende por que eles choram. Pensa que foi escolhida para uma grande honra. Não sabe que, na verdade, foi condenada. Naquele mesmo dia, sem despedidas, levam você. Você não pode abraçar sua mãe nem olhar para trás. Seu nome de nascimento deixa de existir, substituído por um título que a torna propriedade da deusa Vesta. Sua casa já não é sua, sua família deixa de ser sua. E Roma, o império que você adora, agora é seu carcereiro. A casa das Vestais, onde você passará os próximos 30 anos, ergue-se junto ao Fórum Romano como um palácio. Jardins bem cuidados, mosaicos brilhantes, fontes de mármore. Mas é uma prisão disfarçada de templo. Sua vida é regida a partir desse instante por 3 leis sagradas: virgindade perpétua durante 30 anos, obediência absoluta ao Pontifex Maximus e vigilância eterna do fogo sagrado que mantém viva a alma de Roma. Os sacerdotes repetem que você é especial, escolhida pelos deuses, que nenhuma mulher tem um destino mais elevado que o seu. Mas a verdade é mais escura. Seu corpo já não lhe pertence, sua voz também não. Você é um símbolo, uma ferramenta, uma peça na engrenagem de poder que Roma utiliza para controlar suas filhas. E se alguma vez você falhar, se sua chama se apagar ou sua vontade se quebrar, descobrirá que os deuses não perdoam. A infância termina no dia em que você entra nesse templo. A partir de então, não viverá para si mesma, mas para um fogo que não pode se extinguir e para um destino que nunca escolheu. À primeira vista, a casa das Vestais parece um lugar abençoado pelos deuses. Enclavada no coração do Fórum Romano, rodeada de templos majestosos e estátuas de mármore branco, é um espaço de calma em meio ao burburinho do império. Seus pátios são adornados com jardins meticulosamente cuidados, fontes de água cristalina, colunas imponentes e mosaicos que narram as glórias de Roma. Tudo é projetado para refletir pureza, devoção e eternidade. Mas esse esplendor é apenas um disfarce. Atrás de cada porta, atrás de cada arco, esconde-se uma verdade cruel. Este não é um santuário, é uma prisão. Desde o momento em que você cruza o umbral, sua antiga identidade desaparece. Ninguém a chama pelo seu nome. Ninguém pergunta sobre sua casa ou seus sonhos. Você é simplesmente Vestalis. Sua vida pertence à Vesta e, portanto, a Roma. Você não pode herdar os bens de sua família, não pode escrever uma carta sem supervisão, não pode sair dos muros sem permissão. O que antes era seu mundo se reduz agora a alguns corredores,
Há um fogo que nunca deve se apagar e há um destino do qual você não poderá escapar. Sua educação começa imediatamente. As sacerdotisas mais velhas, mulheres que estão há décadas no templo, ensinam a você as 3 leis sagradas que governarão cada segundo de sua existência. Primeiro, a virgindade perpétua, sem possibilidade de casamento nem contato físico com nenhum homem durante 30 anos. Segundo, obediência absoluta às autoridades religiosas, cuja palavra é lei divina. Terceiro, a custódia eterna do fogo sagrado, símbolo da alma de Roma que nunca deve se extinguir. Estas não são simples regras. São correntes invisíveis que prendem seu corpo e sua mente. Você aprende rapidamente que cada erro tem um preço. Que um olhar equivocado, um pensamento rebelde ou uma distração mínima podem ser considerados ofensas contra os deuses. As sacerdotisas mais velhas a observam constantemente, anotando seus gestos, suas palavras, até mesmo a forma como você respira. Nada passa despercebido. Os romanos acreditam que você é uma eleita, que alcançou a honra mais alta possível para uma mulher. Mas a realidade é mais sinistra. Seu corpo já não lhe pertence, seus pensamentos já não lhe pertencem. Roma decide como você deve viver, como deve pensar, até mesmo como deve sentir. E quando a obediência não nasce do coração, nasce do medo. Com o tempo, as paredes do templo se fecham sobre você. A beleza do lugar se torna uma zombaria constante de seu cativeiro. Cada fonte, cada coluna, cada mosaico lembra você do que perdeu. Sua liberdade, sua infância, sua humanidade. Roma chama este lugar de casa. Mas você sabe a verdade. Não é um lar. É uma jaula dourada. E nessa jaula, o tempo se alonga. 30 anos parecem uma eternidade. 30 anos em que uma única faísca extinta pode custar sua vida. 30 anos em que você aprende que o castigo não é a morte, mas viver sabendo que já não é dona de si mesma. O fogo nunca deve se apagar. Essa é a primeira lição que você aprende e a última que esquecerá. A chama sagrada que arde no coração do Templo de Vesta não é um simples símbolo religioso. Representa a própria vida de Roma, sua proteção divina, seu destino eterno. Se apagar, dizem, o império inteiro poderia cair. Com cada faísca que pisca, você sente o peso de uma civilização inteira sobre seus ombros. E você não é mais que uma menina obrigada a sustentá-lo. Dia e noite, o fogo exige sua atenção. Você o alimenta com madeiras cuidadosamente selecionadas, o protege do vento, o observa mesmo quando dorme. O menor descuido, uma brisa inesperada, um instante de distração pode significar o fim. E se o impensável acontecer, se o fogo se extinguir, não é apenas um erro, é traição, é sacrilégio, é crime contra o Estado. Quando a chama morre, o templo se transforma em um tribunal. O Pontifex Maximus desce com sua corte sacerdotal e inicia a investigação. Não importa se a causa foi o vento, uma falha na estrutura ou a sabotagem de um inimigo. Sempre há culpados, sempre há castigo. Você é levada a uma câmara subterrânea sem janelas, onde a isolam por dias. Privam você de comida, de água, de sono. Querem sua confissão, mesmo que não haja nada a confessar. Mas a confissão não impede o que vem depois. O castigo se chama verberatio e é mais antigo que o próprio império. Despojam você de sua túnica e a amarram a uma estrutura de madeira construída apenas para esse propósito. O Pontifex Maximus em pessoa empunha as varas consagradas, abençoadas em nome de Vesta. Não é permitido que você grite, sua voz é sagrada. Então colocam uma mordaça de couro entre seus lábios. Não pode haver sangue, seu corpo é puro. Então os golpes são projetados para dilacerar você por dentro sem romper a pele. Os golpes caem com precisão calculada, um após o outro, até que cada respiração seja um gemido silencioso, até que cada órgão estremeça sob a dor.
Muitas vestais não morrem no ato, mas dias depois sucumbem aos ferimentos internos. Oficialmente, disse que foi uma doença repentina ou a ira dos deuses. Nunca se menciona o castigo. Após a verberatio, a vida nunca mais é a mesma. Você vive em um estado perpétuo de terror, temendo que um sopro de vento ou um simples piscar de olhos possam selar seu destino. Algumas vestais desenvolvem tremores incontroláveis. Outras perdem o cabelo pelo estresse. Todas envelhecem antes do tempo, marcadas por um medo que se incrusta na alma. Roma chama isso de disciplina. Você sabe que é tortura. E o pior é que a chama nem sempre se apaga por sua culpa. Às vezes, apaga-se sozinha, por razões que ninguém entende. Às vezes, eles a apagam para castigá-la por motivos que você nunca conhecerá. O fogo não consome apenas madeira, consome sua vida, sua mente e lentamente sua vontade. Não são necessários chicotes nem correntes para destruir uma pessoa. Roma sabia bem disso. A verberatio era apenas o começo. O verdadeiro castigo começava depois, quando o corpo sarava, mas a mente permanecia quebrada para sempre. A partir desse momento, cada batida do coração era marcada por um medo que nunca dormia. O fogo podia se apagar a qualquer instante. O Pontifex Maximus podia aparecer sem aviso. A culpa podia recair sobre você por causas que jamais poderia prever. A incerteza era sua arma mais poderosa. Você vive em um estado de vigilância constante. Dorme com um olho aberto, temendo que um sopro de vento silencioso extinga a chama. Anda com o estômago em um nó perpétuo, esperando a voz que a chame para o interrogatório. Aprende a não chorar, a não mostrar emoções, a não pensar em voz alta. Qualquer gesto pode ser interpretado como rebeldia, qualquer silêncio como confissão. Com o tempo, essa tensão se torna parte de você. Adere à sua pele como uma segunda sombra. Os efeitos são devastadores. Algumas vestais desenvolvem tremores nervosos que nunca desaparecem. Outras perdem mechas de cabelo pelo estresse. Muitas envelhecem prematuramente, com rugas profundas e olhares apagados antes de chegar à metade de seu serviço. O que hoje chamaríamos de ansiedade crônica e transtornos de estresse pós-traumático eram então simplesmente a vontade dos deuses. A tortura mais cruel era a imprevisibilidade. Você nunca sabia quando chegaria a inspeção, quando interrogariam sua alma, quando castigariam seus erros, reais ou imaginários. E a justiça romana não precisava de provas. Bastava uma suspeita, um olhar, um rumor. A chama podia se apagar por causas naturais, mas a culpa sempre recaía sobre você. Alguns textos antigos sugerem inclusive que, em ocasiões, os sacerdotes apagavam o fogo de propósito, apenas para justificar um castigo. Em Roma, o terror era uma ferramenta política tanto quanto religiosa. Esse medo constante tinha um propósito. Quanto mais você temia, mais obedecia. Quanto mais você se culpava, menos questionava. Roma não precisava de correntes físicas porque havia aperfeiçoado as correntes mentais. Era um sistema projetado não apenas para castigar, mas para moldar. Para transformar mulheres em instrumentos silenciosos do Estado, sem vontade nem desejo próprio. A recuperação após o castigo era outra forma de tortura. Os médicos do templo eram instruídos para prolongar a dor, curando apenas o suficiente para mantê-la viva, mas nunca o bastante para aliviá-la. Cada respiração doía, cada passo lembrava sua culpa. Repetiam que você merecia sofrer, que havia falhado aos deuses e que só uma devoção perfeita poderia redimi-la. Essa culpa, repetida dia após dia, se tornava parte de sua identidade. Anos depois, você nem se lembra mais como era viver sem medo. Sua mente já não lhe pertence. Sua alma está tão domesticada quanto seu corpo. E então, você compreende que o castigo mais eficaz de Roma não era a dor física, nem a morte, mas sim
convertê-la em sua própria carcereira. Há um delito que supera todos os outros na mente de Roma: incestum. Não se trata de incesto no sentido moderno, mas de algo muito mais amplo e aterrorizante. Significa contaminação, profanação. É qualquer suspeita, nem mesmo prova, de que uma vestal quebrou seu voto de castidade. Não importa se foi voluntário ou forçado, se foi um ato real ou um rumor mal intencionado. Aos olhos do império, é o maior crime imaginável, uma traição aos deuses que pode atrair sua ira sobre toda a cidade. A acusação de incestum não segue as regras normais da justiça romana. Não há julgamento público, nem advogados, nem testemunhas. O processo ocorre na escuridão, por trás dos muros do colégio de pontífices. Frequentemente, basta o testemunho anônimo de um inimigo político ou um simples rumor entre as classes altas. Não é preciso evidência, não é preciso verdade. Quando a decisão é tomada, a culpabilidade é inevitável. Assim aconteceu no ano de 216 a.C., com duas vestais chamadas Ópmia e Florônia. A história conta que foram acusadas de ter quebrado seu voto, baseando-se unicamente em fofocas espalhadas por rivais dentro do sacerdócio. Nunca lhes foi permitido defender-se. Nunca se ouviu sua versão. O veredito foi ditado em segredo e comunicado em termos poéticos, que mal disfarçavam a brutalidade do castigo. Serão devolvidas à terra de onde surge toda a vida. Essa frase, que poderia parecer poética, significava na realidade um destino mais cruel que a morte: o enterro em vida. O ritual começava ao amanhecer, com uma procissão solene através do fórum. A vestal condenada vestia uma túnica branca nupcial, seu cabelo penteado como o de uma noiva e coroado com flores. Aos olhos de um desconhecido, poderia parecer que se dirigia a um casamento. E de certo modo era assim. Casava-se com a morte. A multidão observava em silêncio. Ninguém chorava, ninguém falava. A boca da condenada estava selada com cera para impedir qualquer palavra que despertasse compaixão. O destino final era o Campus Sceleratus, o campo dos malvados, um lugar amaldiçoado além das muralhas. Ali, os trabalhadores haviam escavado uma câmara subterrânea, acessível apenas por uma escada estreita. Em seu interior, Roma mostrava sua hipocrisia. Havia uma cama, um candeeiro com azeite, uma jarra de água, um pedaço de pão e uma tigela de leite. Estes objetos serviam para afirmar que não se tratava de uma execução. Roma não matava, diziam. Roma simplesmente entregava a deusa. A verdade era outra. A lâmpada se apagava em poucas horas. A comida durava apenas dias, mas o ar escasseava muito antes. A vítima devia descer por si mesma os degraus para sua tumba. Ninguém podia empurrá-la. Se resistisse, o ritual era suspenso porque devia parecer um ato voluntário. Uma vez dentro, a entrada era selada com pedras e terra, até que não restasse rastro do que havia acontecido. Os cronistas antigos falam de ruídos estranhos que provinham do solo nos dias posteriores. Golpes fracos, arranhões frenéticos, sussurros abafados pela terra. Talvez fossem apenas lendas, ou talvez fossem as últimas súplicas desesperadas de mulheres enterradas vivas por um crime que talvez jamais cometeram. Mas a crueldade não terminava ali. Seu nome era eliminado de todos os registros. Sua família tinha proibido chorá-la ou mencioná-la. Sua memória era apagada da história como se nunca tivesse existido. Em Roma, morrer não era o pior. O pior era ser esquecida. Durante séculos, este castigo foi utilizado não apenas para purificar o templo, mas também como ferramenta política. Um rumor bastava para eliminar uma mulher incômoda, para destruir uma família poderosa, para enviar uma mensagem a toda a sociedade. Inclusive as mais sagradas podiam ser destruídas. Uma vez selada a entrada, o mundo exterior deixa de existir. Já não há sacerdotes, nem procissões, nem espectadores. Só há escuridão. A vestal condenada encontra-se sozinha em uma câmara fria e silenciosa,
iluminada tenuemente por um candeeiro que logo se apagará. O ar é pesado, úmido, denso. Cada respiração custa mais trabalho que a anterior. Sabe que não sairá dali com vida. E o pior de tudo é que deve enfrentar seu fim com as mãos vazias, sem voz, sem nome, sem esperança. As horas iniciais são as mais cruéis. Com a mente ainda em choque, observa os objetos deixados para ela: o pão, a água, o leite. Sabe que não servirão para nada. Seu corpo poderia sobreviver alguns dias, mas o ar não. Com cada fôlego, o oxigênio se esgota lentamente e o silêncio começa a se tornar ensurdecedor. Nessa quietude, os pensamentos se tornam inimigos. Lembra-se de sua infância, de seu lar, do som da voz de sua mãe e entende, com um terror profundo, que ninguém a recordará, que seu nome será apagado, que sua existência será negada. A loucura chega logo. O instinto de sobrevivência obriga algumas a tentar escapar, a golpear as paredes com as mãos nuas, a arranhar a pedra com unhas que se quebram e sangram. Os antigos textos falam de ruídos estranhos ouvidos da superfície, golpes fracos, arranhões, um gemido sufocado que emergia da terra. Talvez fossem reais, talvez não. Mas se fossem, ninguém vinha ajudar. O tempo se distorce. As horas parecem dias. O corpo começa a falhar, tonturas, náuseas, alucinações. Algumas vestais, nos últimos momentos, falavam com Vesta como se estivesse ali, implorando piedade. Outras amaldiçoavam Roma, os sacerdotes, os deuses. E quando finalmente o óleo do candeeiro se esgotava e a escuridão se tornava absoluta, o silêncio se convertia em uma tumba vivente. O castigo não terminava com sua morte. Era como se Roma precisasse apagar não apenas seu corpo, mas sua memória. Seu nome era eliminado de todos os registros oficiais. Sua família tinha proibido pronunciá-lo em voz alta. Se o fizessem, podiam ser acusados de traição. Os templos não ofereciam preces por sua alma. Os cidadãos não falavam delas. Era como se nunca tivessem existido. Este apagamento total era talvez a forma mais cruel de castigo. Morrer é inevitável, mas ser esquecido é uma condenação que transcende a morte. Aos olhos do Estado, a Vestal não havia vivido, não havia servido, não havia respirado. E, no entanto, seu sacrifício servia como lembrete para todas as outras. Inclusive as mulheres mais sagradas podiam ser destruídas com um sussurro. Em Roma, o casamento com a morte não era um fim. Era uma advertência eterna. 30 anos. 3 décadas de obediência absoluta, de silêncio forçado, de medo constante. Isso é o que Roma promete a uma Vestal. Que ao final de seu serviço, ela será livre. Mas a liberdade que chega não é a que você imaginava. É uma miragem, uma zombaria cruel. A última ironia de um sistema construído para quebrar não apenas corpos, mas também almas. Quando o serviço termina, há cerimônias solenes em sua honra. O Senado reconhece seu sacrifício. Os sacerdotes pronunciam discursos sobre sua devoção e é concedido a você um estipêndio do tesouro imperial. É permitido a você casar-se, formar uma família, começar uma nova vida. Pelo menos é o que diz a lei. A realidade é muito diferente. Uma mulher que ingressa no templo aos 8 anos sai aos 38. Em uma sociedade onde as mulheres se casam na adolescência e têm filhos na juventude, você já não é considerada apta para o casamento. Seu corpo já passou seu tempo fértil. E além do biológico, há um medo mais profundo. Os homens acreditam que você foi tocada pelo divino e que unir-se a você poderia atrair desgraça. Alguns temem que seu voto de castidade quebrado desperte a ira de Vesta. Outros simplesmente pensam que 30 anos de isolamento a tornaram anormal. O caso de Cláudia V é um dos exemplos mais cruéis. Após completar seu serviço em 43 a.C., recebeu um dote generoso e foi apresentada a várias famílias respeitáveis. Mas uma após a outra, as promessas de casamento se romperam.
Os sacerdotes advertiam os possíveis pretendentes de que casar-se com uma ex-vestal contaminaria sua linhagem. Cláudia morreu sozinha, sem filhos, enterrada em uma tumba sem nome, ignorada pela sociedade a qual havia servido. A marginalização social é apenas o começo. Muitas ex-vestais descobrem que o dinheiro prometido não chega ou foi reduzido por mudanças administrativas. Outras não têm habilidades práticas para sobreviver fora do templo. Sem família, porque foram arrancadas dela quando crianças, e sem rede de apoio, enfrentam a pobreza, a solidão e um mundo que já não as reconhece. E depois há o trauma. Décadas de obediência forçada e castigo arbitrário deixam marcas profundas. Algumas mulheres sofrem ataques de pânico, outras não conseguem dormir sem acender uma lâmpada por medo de que o fogo se apague. Muitas não toleram o contato humano, e umas poucas, enlouquecidas, vagam pelas ruas assegurando receber mensagens divinas, repetindo rituais antigos como se ainda estivessem no templo. O preço da liberdade, então, não é a vida que lhes arrancaram. É enfrentar o vazio de uma existência que já não sabem como viver. Elas foram moldadas para servir, não para serem livres. E quando finalmente as portas de sua prisão dourada se abrem, descobrem que o mundo exterior é apenas outra cela, ainda mais fria e mais solitária. O ciclo não terminava quando uma vestal deixava o templo. Pelo contrário, muitas vezes era então que adquiria uma nova forma. Algumas das mulheres que haviam sobrevivido a décadas de medo, humilhação e isolamento eram chamadas novamente ao serviço, não como guardiãs do fogo, mas como instrutoras das meninas recém-escolhidas. Era o mecanismo mais perverso de todos. As vítimas convertidas em carrascos. Aquelas que retornavam ao templo faziam-no convencidas de que estavam cumprindo seu dever. Repetiam as mesmas frases que um dia lhes haviam dito a elas, que haviam sido escolhidas pela deusa, que a obediência era uma honra, que o sofrimento era parte do destino sagrado. Não o faziam por crueldade, mas porque era o único que conheciam. Roma havia modelado suas mentes com tanto cuidado que não sabiam como ser outra coisa. Em sua obediência perpétua, perpetuavam também a opressão. Este sistema de transmissão do trauma assegurava que a maquinaria do controle nunca parasse. Cada geração de vestais era treinada não apenas nos rituais, mas também no medo. Aprendiam desde meninas que seus corpos não lhes pertenciam, que seu valor dependia de sua pureza, que qualquer erro podia condená-las. O templo não precisava de prisões, porque as correntes estavam dentro de suas mentes. O uso do medo como ferramenta de poder não era um acidente. Era o núcleo do sistema. Roma compreendia que uma mulher aterrorizada era uma mulher obediente. E compreendia também que o controle mais eficaz não era o que se exercia de fora, mas o que se interiorizava. As vestais não só obedeciam porque temiam o castigo. Obedeciam porque acreditavam que sua dor tinha um propósito. Essa era a vitória final do império. E não era um fenômeno isolado. A estrutura de dominação aplicada às vestais refletia-se em toda a sociedade romana. O Estado utilizava o mesmo padrão: castigo arbitrário, culpa perpétua, vigilância constante, com escravos, inimigos políticos, povos conquistados. Mas no caso das vestais, o experimento era mais refinado. Aqui não se tratava de submeter pela força, mas de domesticar de dentro. Assim, o templo se converteu em um laboratório de controle social. Séculos depois, historiadores e psicólogos modernos o identificariam como um exemplo precoce de manipulação institucionalizada. Um modelo no qual o trauma, a culpa e a fé se entrelaçavam para produzir obediência absoluta. As vestais não eram simples sacerdotisas, eram peças de um experimento de poder. E esse experimento funcionou. Por mais de 1000 anos, o sistema se manteve intacto. Nenhuma rebelião, nenhum levante, nenhuma revolta de vestais figura nos registros. Roma não precisou de correntes visíveis. Não precisou de exércitos dentro do templo.
Só precisou de medo, ritual e silêncio. A história das Vestais não é apenas um relato antigo encerrado nos livros de história. É um espelho, um reflexo inquietante de como o poder pode se disfarçar de fé, de como a crueldade pode se apresentar como devoção, de como a violência pode se tornar norma quando revestida de autoridade divina. Roma não foi a primeira a fazê-lo, nem seria a última, mas aperfeiçoou a arte da opressão até torná-la quase invisível. Durante séculos, os cidadãos romanos aceitaram essas atrocidades sem questioná-las. Viam as Vestais como símbolos de pureza e piedade, não como prisioneiras de um sistema brutal. Os mesmos homens que teriam protestado pelo maus tratos de um escravo não levantavam a voz quando uma mulher era enterrada viva por um rumor. A religião servia como escudo moral. Se os deuses o exigiam, então devia ser justo. Se a tradição o ordenava, então devia ser correto. E assim, o sistema sobreviveu geração após geração, alimentado pela cumplicidade do silêncio. A sociedade romana não apenas tolerou a violência contra as Vestais, a celebrou. A converteu em espetáculo, em advertência, em ferramenta política. Em nome de Vesta, Roma controlava o corpo e o espírito de suas mulheres, e em nome da pureza, destruía vidas sem remorso. Este padrão não terminou com o colapso do império. Ao longo da história, instituições religiosas e políticas têm utilizado a pureza sexual, a honra familiar ou a obediência moral como armas de controle. As fogueiras da Inquisição, os conventos forçados, os julgamentos por bruxaria na Idade Média, todos bebem da mesma lógica. A ideia de que o corpo da mulher pertence a uma ordem superior e que pode ser castigado em nome do bem comum. Por isso, recordar as Vestais não é um simples exercício acadêmico. É um ato de resistência. É reconhecer que por trás dos templos de mármore e dos rituais solenes havia meninas sequestradas, mulheres torturadas, vidas apagadas. É entender que o poder, quando não é questionado, pode justificar qualquer horror. As Vestais não foram mártires voluntárias, nem heroínas escolhidas. Foram vítimas de um sistema sofisticado que converteu o medo em religião e a obediência em virtude. Seu sofrimento nos lembra que as tiranias mais perigosas não são as que se impõem pela força, mas as que se aceitam como sagradas. Durante séculos, seus nomes foram apagados. Suas vozes foram silenciadas. Seus corpos desapareceram sob a terra sem deixar rastro. Mas as Vestais existiram, respiraram, sonharam, amaram, choraram por suas mães e tremeram na escuridão de suas tumbas. E embora Roma tenha tentado convertê-las em símbolos sem rosto, sua humanidade resiste através dos séculos, pedindo para ser recordada. Contar suas histórias não é apenas uma forma de fazer justiça ao passado, mas de entender o presente. Porque o poder que as destruiu continua vivo, transformado, disfarçado, mas ainda presente. Ainda hoje, em muitas partes do mundo, o corpo da mulher se converte em campo de batalha para ideologias, religiões e sistemas de controle. Ainda se exige pureza como prova de valor, obediência como prova de fé, sacrifício como dever moral. E ainda se culpa as vítimas pelas correntes que outros lhes impõem. Por isso, recordar as Vestais não é olhar para trás com horror, mas olhar para frente com consciência. Elas não morreram em vão se suas histórias nos ajudam a reconhecer a opressão disfarçada de virtude. Não sofreram em vão se sua dor nos impulsiona a questionar o poder que se esconde por trás das palavras sagradas. Não foram esquecidas se suas vozes, agora recuperadas, nos ensinam a não calar. Que sua memória seja um lembrete eterno do que acontece quando o poder não tem limites, quando a religião deixa de ser guia espiritual e se converte em ferramenta de controle, quando a sociedade aceita o sofrimento de alguns como preço da ordem. E que seu destino nos obrigue a perguntar: quantas Vestais continuam existindo hoje,
presas em sistemas que chamam de honra à submissão e de castigo à liberdade. Agora é sua vez. Compartilhe seu pensamento. Você acredita que a violência e a injustiça podem ser justificadas quando se vestem de tradição ou de fé? Onde traçamos a linha entre a devoção e o abuso? Deixe sua opinião nos comentários. Sua voz importa. E ao levantá-la, prestamos homenagem a todas aquelas que foram silenciadas pela história.